Shalom Vrachá, tudo bem? Hoje é 8 de Tevet, ou foi 8 de Tevet. Nós estamos agora na noite do dia 8, indo para o dia 9 de Tevet. Você sabe o que foi que aconteceu hoje, durante a história, muito tempo atrás, do nosso povo? 3 coisas calamitosas aconteceram nesse mês de Tevet. 3 delas, 8, 9 e 10. Tirando os últimos dias de Hanukkah, que são dias especiais, dias de muita luz, de muito milagre, que começam no mês de Tevet, esse mês também, como o mês de Heshvan, é chamado de um mês amargo, porque não tem nenhuma data festiva. Mas o dia de hoje, dia 8, apesar do 8 ser algo sobrenatural, algo fora da realidade, ele abriga o triste acontecimento que foi a tradução da Torá para o grego. Os nossos sábios dizem que esse dia foi como o dia do Egel Zahav, o dia do bezerro de ouro. Um dia em que ficou marcado na história e que por isso houve uma escuridão de 3 dias que trouxeram também outros dias tristes, como a perda, a morte, o falecimento de Ezra e Neemias, 2 grandes líderes da nossa nação que ajudaram, o povo a regressar da Babilônia, reconstruindo o Beit HaMikdash, etc. Houve uma perda muito grande, o povo sofreu muito por isso. E o 10 de Tevet, que foi o cerco de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor começou a cercar Jerusalém, que mais tarde vai culminar com também 17 de Tammuz, que foi a quebra das muralhas, e por fim, Tisha B'Av, 9 de Av, a destruição dos 2 Beit HaMikdash, no mesmo dia, por incrível que pareça. Mas hoje, dia 8 de Tevet, é um dia triste porque a Torá ela era comparada como se fosse um leão. Todo mundo tinha medo de chegar próximo do leão. E depois que o leão foi aprisionado, as pessoas chegavam e olhavam para ele e diziam: esse leão era tão forte assim, tão temeroso assim, nós temíamos tanto ele, não parece tão forte assim. Assim foi comparada a nossa Torá. Enquanto a gente tinha o domínio, o povo de Israel tinha o domínio das suas interpretações, das suas explicações, aonde as pessoas só conseguiram se achegar através do hebraico, da língua HaKodesh, da língua sagrada, o Ivrit. As pessoas tinham que estar debaixo da Shekhinah para aprender, para saber. A partir do momento que a Torá, que era tão sagrada, algo que jamais poderia ser traduzido, porque não existe, tem muitas expressões no hebraico que é difícil de você conseguir traduzir para qualquer outra língua, a gente acabou enjaulando essa Torá sagrada, fazendo com que fosse uma alma sem corpo, ou um corpo, melhor dizendo, sem alma. Isso é a tradução da Torá. E foi triste também porque os Goim acharam que agora eles sabem da Torá e se tornaram especialistas e poderiam nos contradizer e estudar, como até hoje acontece. Eu fico pensando às vezes que a Torá Shebe'al, Torá oral, a gente muita coisa só vai saber quando a gente estudar a Torá oral, não só a Torá escrita. E parece que às vezes é como se fosse um episódio do Chaves. Eu me lembro benzinho que o Chaves e o Kiko estavam tentando fazer um bolo e eles pegaram a receita, começaram a ler a receita, e aí o Kiko fala: olha, tem que botar 3 ovos. E aí o Chaves sobe em cima da mesa e tenta dar uma de galinha para botar 3 ovos na panela. Aí o Kiko fala: para com isso, você não sabe o que significa. Não é botar ovo, você não é galinha. Mas você disse que era para botar 3 ovos dentro da panela. Não, é para botar 3 ovos, esses ovos dentro da panela. E aí o Chaves pega os ovos e começa a jogar o ovo com casca e tudo dentro da panela. E aí o Kiko também não entende, mas é assim, para botar 3 ovos dentro da panela. E aí quer dizer, praticamente
os outros povos agem dessa mesma forma simplória, né, ridícula, quando tentam, através de uma tradução da Torá, achar que sabem mais do que os judeus. E parece o episódio do Chaves, né? A Torá escrita, ela é como se fosse a receita do bolo. Mas são 3 ovos, tantas porções de trigo, aí tem o açúcar, tem um óleo. Mas como fazer? De que maneira fazer? Isso a gente só sabe através da Torá Shebe'al Peh, ou seja, a Torá oral, que isso foi passado de pai para filho, de mestre para aluno, oralmente, como a mãe que ensinou os segredos para o filho, como fazer. Então, esse dia 8 marca esse dia tão tenebroso e escuro, como se fosse o dia do Egel Zahav. Algo triste. Mas eu perguntei para um dos grandes rabinos aqui de Jerusalém, se isso foi tão ruim, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que houvesse essa tradução? E por causa dessa tradução, nós tivemos muitos erros de interpretação que acabaram gerando muitas religiões também, e cada uma traduzindo segundo aquilo que elas acham. E a resposta que eu tive foi que Hashem permitiu que isso acontecesse para exercitar o livre-arbítrio. Ou seja, você sabe que existe o bem e você sabe que existe o mal. Você sabe que existe o correto e o não correto. O que você vai optar? Nós sabemos que a língua sagrada, ou a Torá, foi escrita na língua sagrada. Qual é a fonte que você vai buscar? Nós vemos um gráfico de que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai e ao longo da história ela continua a mesma. Isso não aconteceu com as traduções do Tanar, da Bíblia, em outras religiões. Elas receberam de uma maneira do hebraico e foram traduzindo até chegar no que a gente tem hoje, que são explicações, traduções sem pé e sem cabeça. É um dia triste hoje. Mas por trás de tudo aquilo que é triste, de tudo aquilo que parece ser escuro, parece ser danoso, existe uma brahá dentro dela disfarçada. E graças também a esse aprisionamento, a isso, a Torá também pôde se espalhar pelo mundo inteiro para atrair os verdadeiros justos entre as nações e até para atrair também o judeu que estava tão afastado. Mesmo na escuridão, nós podemos revelar a luz. Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente poderia aprender no dia 8 de Tevet, o dia que a Torá foi traduzida para o grego. Shalom, lechitraot.